Boa noite. Olá, boa noite. Olimpíada do Rio é aberta oficialmente. Será a maior festa esportiva do planeta. Organização do evento quebra protocolo e não anuncia o nome do presidente interino Michel Temer. Mais cedo, no Rio e em São Paulo, manifestantes protestaram contra as Olimpíadas e contra Temer. E procuradores da Lava Jato afirmam que Lula participou ativamente do esquema criminoso na Petrobras. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Limites me elevam. Por isso meu suor vale ouro. No badminton aprendi que sem garra não há vitórias. Desafios se tornam fáceis quando lembro que não estou sozinha, que a cada ponto que ganho, milhões de brasileiros ganham também. Juntos somos uma legião de campeões. Juntos somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Tudo Seu de hoje. Eu recebo o talentoso humorista Marcelo Mansfield para um papo que, com certeza, vai animar a sua noite. Tem os bastidores da TV com José Armando Vanucci. Tem um musical com a minha querida amiga Rosimério. Amizade de 50 anos. Não devia ter falado, ela fica brava comigo. Não perde não. Todo seu é hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. Polícia faz mega operação de combate ao tráfico de drogas no centro de São Paulo e prende mais de 30 pessoas, inclusive membros do PCC. Segundo o DENARC, o tráfico na Cracolândia movimenta cerca de 10 quilos de crack por dia, o que gera um faturamento de 3 a 4 milhões de reais por mês. O prédio do Cine Marrocos, invadido pelo MSTS, Movimento Sem Teto de São Paulo, foi um dos alvos da ação. Segundo a polícia, traficantes utilizavam o prédio como centro da rede de distribuição de drogas da facção. Logo cedo, um quarteirão inteiro da região da Cracolândia foi fechado pela polícia militar. Nossa equipe entrou no chamado fluxo, onde os usuários de drogas se concentram e foi o ponto central da operação de hoje. A tropa de choque deu suporte à ação, que contou com cerca de 500 policiais civis e militares. Agentes do DENARC prenderam várias pessoas, algumas ligadas ao primeiro comando da capital. Segundo o DENARC, a investigação começou em dezembro. Foram 25 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. Durante a operação, a polícia também desmontou 2 laboratórios de drogas que funcionavam dentro dos hotéis aqui da região. Nos imóveis foi encontrado também um sistema de monitoramento com câmeras que os traficantes usavam para controlar o acesso aos prédios e também zelar pela contabilização da droga. Também estava na mira da polícia a liderança do MSTS, Movimento Sem Teto de São Paulo, grupo que ocupa o prédio onde funcionava o Cine Marrocos, no centro. Ele faz parte da liderança da organização criminosa. E isso foi comprovado durante essas 1000 horas de interceptação telefônica. E que culminou hoje com a apreensão de um armamento de alto poder ofensivo e uma grande quantidade de droga. Os últimos caminhões da tropa de choque já estão aqui saindo do local e do outro lado da rua a gente já nota que os usuários de drogas já tomaram novamente a rua Dino Bueno.
Durante a confusão, nossa equipe não flagrou o momento, mas uma repórter da rádio CBN foi abordada por policiais e teve o celular apreendido. Em entrevista para a rádio, ela falou sobre o caso. Do meu lado, um outro policial abriu a minha porta e pegou o meu celular. De forma equivocada, acabei pegando o celular de volta e disse que não poderia entregar o celular porque era o meu instrumento de trabalho novamente. Esse policial ficou muito nervoso e disse que ele iria me algemar e me jogar no chão, iria me retirar do carro para poder fazer uma abordagem. Então eu decidi sair do carro, uma policial feminina veio revistou a minha bolsa, ela pegou o meu celular, o celular da empresa e levou para outros policiais. E depois de meia hora, nós fomos avisados que não seríamos mais levados para a delegacia, que seríamos liberados e finalmente me entregaram o celular. Só que quando eu fui ver as gravações que eu tinha feito, essas gravações foram apagadas. O secretário estadual da Segurança Pública, Magno Alves, diz que vai apurar a ação dos policiais. Todo mundo que estiver realizando seu trabalho numa área como essa tem que ser respeitado. Os fatos vão ser apurados, como vai ser apurada também a forma como foi feita a abordagem e por que a abordagem foi feita. E as imagens que foram apagadas do celular da repórter da rádio CBN foram recuperadas e divulgadas agora à noite. O vídeo mostra o momento que um policial toma o aparelho da jornalista. Pega o carro pra fora, caramba! Tá falando, você não tá escutando? Você quer sair daqui preso? Tira esse carro daqui, caramba! Não saiu, senhor. Tá filmando aqui, ó! Tira esse negócio e sai daqui agora! Encosta aí, filha. Encosta. Daqui. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública diz que, segundo os policiais que participaram da ocorrência envolvendo a jornalista, eles trabalhavam no local quando usuários de drogas começaram a arremessar pedras nas equipes, gerando um princípio de tensão. Ainda segundo o texto, no momento da confusão, um Gol prata sem identificação passou por cima da calçada para acessar uma área controlada e o motorista teria desobedecido uma ordem dos policiais. Em nota, a PM diz que é a maior interessada na elucidação dos fatos e a secretaria afirma que tem respeito pelo trabalho dos jornalistas e defende a liberdade de atuação dos profissionais da imprensa. A ABERT, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, disse que repudia a agressão sofrida pela equipe da Rádio CBN. No mês em que a Lei Maria da Penha completa 10 anos, a Secretaria da Segurança Pública anuncia que a primeira delegacia da mulher, localizada no centro de São Paulo, passa a funcionar 24 horas todos os dias. O novo horário vai facilitar as denúncias de violência doméstica e especialmente de estupros. Os casos registrados têm crescido em todo o estado. O primeiro passo para denunciar um estupro, talvez o mais difícil, seja entrar em uma delegacia. Em todo o estado, 132 são especializadas no atendimento à mulher, 9 aqui na capital, com delegadas, escrivãs e até assistentes sociais. Quem denuncia pode pedir que o agressor não tenha acesso à sua identificação e há todo um cuidado na hora de ouvir a mulher. Nós trabalhamos o máximo possível com um depoimento sem dano da vítima para que ela seja o menos revitimizada possível, para que ela tenha que repetir e reviver aquela situação o menos possível. Mas ainda há necessidade dela prestar depoimento, comparecer, fazer eventuais reconhecimentos. Mas se o crime acontecer depois do horário comercial ou no final de semana, a vítima terá que procurar um DP comum. A Secretaria de Segurança Pública confirmou que a primeira delegacia da mulher no centro de São Paulo vai atender 24 horas, 7 dias por semana, após a formatura de novos policiais, que vai acontecer este mês. Não importa a delegacia que foi feita a queixa. Aqui em São Paulo, a vítima de estupro tem sempre o mesmo tipo de atendimento. Após o registro da ocorrência, ela é trazida de carro aqui para o Hospital Pérola Baiton, onde vai receber assistência médica e vai poder fazer exames periciais. Tudo em um lugar só. No hospital, a vítima de violência sexual tem atendimento prioritário e sigiloso. Aqui elas recebem os primeiros cuidados para prevenir doenças sexuais e uma gravidez indesejada. Desde 2001, há um posto da Polícia Científica com legistas que fazem a perícia necessária nesse tipo de ocorrência.
ele faz um acolhimento total da vítima. Evita com que a vítima tenha que ir até a delegacia, depois ela tem que ir até o hospital, depois ela tem que ir até o IML. Aqui ela tem um atendimento global e multidisciplinar. O chefe de gabinete do deputado federal pastor Marco Feliciano, do PSC, Talmo Bauer, foi preso preventivamente. Ele é acusado de sequestrar a estudante de jornalismo Patrícia Leles, ex-militante do PSC Jovem, que acusa Feliciano de tentativa de estupro, assédio sexual e agressão. Patrícia prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo e contou que os supostos crimes aconteceram no apartamento funcional de Feliciano, em Brasília, no dia 15 de junho. Segundo a estudante, ela foi ao local porque Feliciano a convidou para uma reunião do PSC Jovem, mas ao chegar, somente o deputado estava lá. Em seguida, ele teria tentado abusá-la sexualmente. O presidente do PSC, pastor Everaldo, diz que o tema será debatido pelo partido na terça-feira e que será criada uma comissão interna para averiguar o caso. O chefe de gabinete de Feliciano negou todas as acusações e afirmou que o pastor Feliciano é um homem correto e religioso. O deputado Marco Feliciano ainda não se pronunciou. Pacientes reclamam da falta de remédios e da demora nas filas para conseguir as medicações gratuitas na farmácia do Hospital das Clínicas em São Paulo. Alguns chegam a esperar mais de 2 horas. O drama da Dona Maria de Fátima começou no ano passado. Aos 62 anos, sem poder andar, ela precisa da ajuda do filho para ir até a farmácia do Hospital das Clínicas retirar os remédios gratuitos usados no tratamento vascular. Nesta sexta, a dona de casa precisava de 5 remédios. Conseguiu apenas 2. Fica caro por causa deles que é 80, é 100 e pouco. Que é para circulação. Até um medicamento que eu tomo para colesterol, tá com 2 meses que o meu menino vai ir atrás e não tem. Durante 2 dias, o Jornal da Gazeta acompanhou a movimentação dos pacientes na farmácia do HC de São Paulo. Além da falta de remédios, o longo tempo de espera incomoda os pacientes. Eu cheguei hoje aqui 6 e pouco. Tô saindo agora. Agora 10 horas da manhã, 4 horas para conseguir pegar os remédios. Esse tempo é normal aqui? Bom, hoje tá terrível. Após uma investigação do Ministério Público sobre as denúncias do longo tempo de espera e também a falta de medicamentos, o Hospital das Clínicas assinou com o MP um termo de compromisso garantindo a melhoria desses serviços. Os idosos são os principais usuários deste serviço gratuito de distribuição de remédios. E muitos voltam para casa sem saber se vão conseguir continuar com o tratamento. Mari, por exemplo, tem nas mãos a receita para comprar os remédios contra a depressão que estão em falta na farmácia do HC, mas não sabe se vai conseguir o dinheiro necessário. Mais de R$300 por mês. Para comprar eles, para eu poder não ficar sem, senão eu não podia ficar. A moça falou que não tem, que vai chegar dia 18, talvez dia 18. E até lá a senhora tem remédio para usar? Não, não tenho, vou ficar sem. E aí? Passando mal. O Jornal da Gazeta tentou entrevistar o responsável pelo Departamento de Farmácia do Hospital das Clínicas, que preferiu se manifestar por nota. No texto, o HC diz que desde a chegada do paciente até a retirada do medicamento, o tempo é de, em média, até 1h30. A administração do hospital informa ainda que a farmácia ambulatorial distribui gratuitamente 615 tipos de medicamentos, atendendo 1.300.000 receitas por ano. Além disso, 60 mil receitas são entregues em casa todos os meses. A Olimpíada do Rio é aberta oficialmente. Na cerimônia, animações trouxeram a história do Brasil com índios, escravos e um sobrevoo do 14 bis. A organização do evento quebrou um protocolo e não anunciou o nome do presidente interino Michel Temer. 37 chefes de Estado participam da festa de abertura no Maracanã. Mais cedo, manifestantes protestaram contra as Olimpíadas e contra o presidente interino Michel Temer em Copacabana e nos arredores do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os 2 sentidos da Avenida Atlântica, em Copacabana, ficaram bloqueados por causa do ato organizado pelas frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e Esquerda Socialista.
Próximo ao Maracanã, houve protestos de parentes de policiais mortos e contra a Olimpíada. 35 pessoas são detidas em ato contra a Olimpíada, só que em São Paulo. O número total de manifestantes não foi estimado pela polícia. O protesto começou na Avenida Paulista com faixas contra os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Quando o grupo descia a Rua Augusta em direção ao centro da capital, os manifestantes foram cercados pela polícia, que usou spray de pimenta e obrigou o grupo a se sentar no chão. A confusão terminou com a prisão de 35 pessoas. A Polícia Militar diz que os manifestantes desrespeitaram a determinação de definir um itinerário e agrediram alguns policiais. Em documento, o Ministério Público Federal afirma que há provas de que o ex-presidente Lula participou ativamente do esquema de corrupção na Petrobras. Segundo os procuradores, ele também foi um dos beneficiados. O relatório é uma resposta do Ministério Público Federal ao recurso impetrado pelo ex-presidente. Lula afirma que o juiz Sérgio Moro não tem competência para julgar os casos em que ele é suspeito de esconder a propriedade do sítio em Atibaia e do triplex em Guarujá. A defesa dele afirma que os fatos ocorreram em São Paulo e não tem relação com a Lava Jato. Logo no início, o texto afirma que não há qualquer denúncia oferecida ou ação penal instaurada contra Lula, que esteja nas mãos de Moro, mas há apenas inquéritos policiais e medidas cautelares decretadas. No documento de 70 páginas, os procuradores não só negam a falta de competência de Moro, como estabelecem relação entre os crimes pelos quais Lula é investigado. O relatório volta ao episódio do Mensalão. Lembra que ainda em 2005, o então presidente disse que sabia da prática das doações eleitorais por fora, o Caixa 2, uma forma de repassar propina da Petrobras, cujos diretores eram indicados a partir de acordos políticos. No texto, o Ministério Público Federal afirma que há elementos de prova de que Lula participou ativamente do esquema criminoso na Petrobras. O documento cita o cartel formado pelas maiores empreiteiras do país com o intuito de repartir as obras superfaturadas para distribuir propina. O Ministério Público diz que Lula sabia do esquema e dele se beneficiou. Até mesmo depois do término do mandato, afirmam os procuradores, por meio de repasses financeiros de empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato. Há suspeita da origem do dinheiro que Lula recebeu para dar palestras, quando não era mais presidente. De 2011 a 2014, foram 21 milhões de reais. Quase metade desse faturamento veio de construtoras envolvidas na Lava Jato. O questionamento feito pela defesa de Lula sobre a competência do juiz Sérgio Moro ainda será avaliado. Em nota, a defesa de Lula afirma que essa questão será resolvida nos tribunais superiores. E o ex-presidente Lula discursa neste momento na convenção do PT em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O evento deve confirmar Tarcísio Secoli como candidato do partido à Prefeitura de São Bernardo. Também serão oficializados os nomes dos candidatos a vereador. O discurso de Lula começou agora há pouco, às 10 horas da noite. A expectativa é que ele comente alguma coisa sobre o documento divulgado hoje, em que o Ministério Público Federal afirma que há provas de que o ex-presidente participou ativamente do esquema de corrupção na Petrobras e foi um dos beneficiários. Senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, é flagrado em gravação dizendo que, se quiser, nomeia até uma melancia para cargo público. O áudio foi gravado na última terça-feira durante uma reunião em Brasília. Hélio José falava da indicação de um ex-assessor de gabinete para o cargo de superintendente da Secretaria de Patrimônio da União no Distrito Federal. Segundo testemunhas, ele falou em tom de ameaça para um grupo de funcionários que não gostou da indicação. Em um trecho da gravação, o senador defende o indicado e diz que a secretaria é dele. Ele tem lá, do lado dele, é o senador Hélio José, que é o responsável pela SPU a partir de hoje. A partir de hoje, a SPU é responsabilidade minha, do senador Hélio José, gabinete 19, da Teotônio Vilela. Outro trecho traz a polêmica declaração. Isso aqui é nosso. Isso aqui eu ponho quem eu quiser aqui. A melancia que eu quiser aqui eu vou colocar.
E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Às vésperas da votação do impeachment, Michel Temer oferece cargos aos senadores como quem distribui frutas na feira. O senador Hélio José, um obscuro filiado ao PMDB de Michel Temer, acomodou um assessor na chefia da SPU, Superintendência do Patrimônio da União, no Distrito Federal. Os servidores do órgão, que estavam acostumados a seguir ordens de indicados do Partido dos Trabalhadores, reagiram mal. E o senador Hélio José, numa reunião, esclareceu as coisas. Isso aqui é nosso, disse o senador aos servidores. Eu coloco aqui quem eu quiser. O senador deixou claro que, se quiser, nomeia até uma melancia. E os servidores gravaram a conversa e divulgaram. Este caso parece menor, mas não é. A SPU é um órgão técnico, administra o patrimônio da União no Distrito Federal, cuida de todos os imóveis, de todas as terras. Esse órgão pode render muitas coisas, menos votos. De certo, o senador Hélio José escolheu esta repartição como seu feudo por patriotismo. Um dos grandes males do PT é o aparelhamento do Estado. Se Michel Temer continuar assim, permitindo que seus aliados cultivem melancias ou plantem bananeira em cima do patrimônio da União, Dilma Rousseff vai acabar acusando-o de plágio. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal o deputado Eduardo da Fonte, do Partido Progressista, na Operação Lava Jato. O parlamentar é acusado de receber propina para beneficiar a empreiteira UTC Engenharia. A denúncia também atinge o ex-executivo da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza. Em delação premiada, o ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa, disse que pagou R$300 mil ao parlamentar. A propina era para beneficiar a UTC Engenharia nas obras da refinaria Coquepar. Ricardo Pessoa disse que foi ludibriado pelo deputado, já que as obras não foram concluídas. O deputado Eduardo da Fonte, por meio de sua assessoria, informou que irá prestar todos os esclarecimentos ao STF. Em depoimento que levou 10 horas a 4 procuradores da Operação Lava Jato, ontem em Curitiba, Marcelo Odebrecht adiantou detalhes sobre pagamentos ilícitos a políticos de diversos partidos nos últimos anos. O empreiteiro falou sobre a motivação da Odebrecht para fazer as transferências, caixa 2 de campanha ou propina ligada a obras públicas. Essa foi a primeira vez que ele se reuniu pessoalmente com integrantes da Força Tarefa para tentar viabilizar um acordo de delação premiada que está em negociação desde maio. Além de Marcelo Odebrecht, 50 executivos da empresa devem depor sobre 90 temas apresentados ao Ministério Público. A presidente afastada Dilma Rousseff estaria escrevendo uma carta que pretende entregar aos senadores até a próxima quarta-feira. A informação é do jornal Folha de São Paulo, que teve acesso a alguns trechos. Segundo a publicação, Dilma vai defender a realização de um plebiscito sobre a antecipação de novas eleições. Mas essa ideia não é compartilhada pelo presidente do PT, Rui Falcão, que ontem descartou a possibilidade de realização do plebiscito. Falcão afirmou que a proposta é inviável, já que todo o processo demoraria 2 anos e coincidiria com as eleições de 2018. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela hasteia a bandeira do Mercosul, desafiando os governos do Brasil, Paraguai e Argentina, que não aceitam a presidência venezuelana do bloco. A cerimônia em Caracas foi dirigida pela ministra Delcy Rodrigues e um grupo de funcionários diplomáticos com o hino da Venezuela de fundo. Ontem, os fundadores do bloco não conseguiram consenso na reunião em Montevidéu para definir a transferência da presidência temporária. Há uma semana, o Uruguai encerrou seu período de 6 meses sem passar a presidência para a Venezuela. O Uruguai apoia a Venezuela, mas os governos do Brasil, Paraguai e Argentina não reconhecem um mandato rotativo de Caracas no Mercosul. Os 3 países questionam a situação do governo de Nicolás Maduro e também alegam que a Venezuela não se adaptou à legislação do bloco desde sua entrada em 2012. Um avião de carga perdeu o controle quando pousava em um aeroporto no norte da Itália e vai parar numa estrada. Ninguém ficou ferido. O acidente aconteceu no aeroporto Orio al Serio, na região de Bérgamo. O Boeing 737 vinha do aeroporto Charles de Gaulle, na França.
O piloto perdeu o controle na pista escorregadia. O avião deslizou, atravessou uma cerca e parou na rodovia. Nenhum veículo passava no momento. Os 2 tripulantes saíram ilesos. Ataques aéreos em Alepo, na Síria, matam pelo menos 10 civis, incluindo 7 crianças. As bombas atingiram áreas controladas por rebeldes em Alepo, no norte da Síria, incluindo 2 campos de refugiados. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com base em Londres, apurou que aviões russos estavam entre as aeronaves, que fizeram cerca de 10 bombardeios. Segundo o observatório, pelo menos 112 civis, incluindo 33 crianças, morreram nos ataques em Alepo desde o final de julho, quando os rebeldes lançaram uma contraofensiva às forças do governo na 2ª maior cidade da Síria. Atiradores com uniformes militares abrem fogo no mercado da Índia e matam pelo menos 13 pessoas. 3 homens armados abriram fogo e lançaram granadas de mão no mercado lotado no estado de Assam, no nordeste da Índia. Os atiradores seriam membros de um grupo separatista cristão considerado terrorista pelo governo. Soldados do exército mataram um dos atiradores. Os outros 2 fugiram. Além dos mortos, há 15 feridos, 12 com gravidade. A Embaixada da Rússia no Brasil negou hoje que o homem que matou um bandido durante um assalto no Rio de Janeiro seja vice-cônsul do país. Ontem, Marco César Feres Braga, advogado brasileiro de 60 anos e que se identificou como vice-cônsul da Rússia, teria reagido a um assalto e matado o criminoso. Em nota, a embaixada disse que no momento do ocorrido, todos os funcionários que são cidadãos russos estavam dentro do prédio trabalhando. A Polícia Civil ainda está investigando o caso e não sabe afirmar ainda se o advogado será investigado por falsidade ideológica.